A traição do Filho de Deus se passa apenas em ilusões, e todos os seus pecados não são senão a sua própria imaginação. E assim nós começamos o capítulo 17, o perdão e o relacionamento santo, em sua sessão primeira, trazendo as fantasias à verdade. Do livro do Hussein, um curso em milagres. E este vídeo é o vídeo de número 145 desta série de estudos. Então vamos à leitura desta sessão em seu primeiro parágrafo. A traição do Filho de Deus se passa apenas em ilusões, e todos os seus pecados, entre aspas, não são senão a sua própria imaginação. A sua realidade é para sempre sem pecado. Ele não precisa ser perdoado, mas desperto. Nos seus sonhos, ele traiu a si mesmo e a seus irmãos e a seu Deus. No entanto, o que é feito em sonhos não é realmente feito. É impossível convencer o sonhador de que isso é assim, pois sonhos são o que são devido à ilusão de realidade que lhe é própria. Só no despertar está a liberação total em relação a eles, pois só então vem a ser perfeitamente evidente de que não tiveram em absoluto qualquer efeito sobre a realidade e não a mudaram. Fantasias mudam realidade. Esse é seu propósito. Elas não podem fazer isso na realidade, mas podem fazê-lo na mente que quer que a realidade seja diferente. Então, ele começa já com algumas rupturas dentro das nossas crenças sobre pecados, dizendo que são nossa própria imaginação. E quem que está firmemente ligado às suas crenças não acredita que seja um pecador, como ele diz aqui, que em nossos sonhos nós traímos a nós mesmos, aos nossos irmãos e a Deus. No entanto, o que é feito em sonhos não é realmente feito. E que para nós possamos ver aquilo que é real, teríamos que despertar. E ele ainda continua dizendo: é impossível convencer o sonhador de que isso é assim, pois sonhos são o que são devidos à ilusão da realidade que lhe é própria. O que quer dizer isso? Porque quando nós estamos sonhando, nós atribuímos aos nossos sonhos realidade. E aquilo que é sonhos será a nossa própria realidade. Como um sonhador pode desacreditar naquilo que ele está sonhando? Só quando ele está desperto e ver que aquilo é um sonho. E é que ele diz:
que essas ilusões, elas não podem fazer isso na realidade, mas podem fazê-lo na mente que quer que a realidade seja diferente. Ou seja, aquilo que está acontecendo como sonho só está acontecendo em nossa mente e não afeta a realidade, que não está neste sonho. Então seriam, por isso que ele diz que são imaginações nossas. É nós nos autossugestionando em nossos sonhos e tratando-os como realidade. Esse é o poder que nós temos sob a égide da mente. E isso não é difícil de ser entendido, mas é difícil descobrir que está se auto-enganando em seus próprios sonhos. Assim sendo, só o teu desejo de mudar a realidade é amedrontador, pois através do teu desejo pensas que realizaste o que desejas. Essa estranha posição, em certo sentido, reconhece o teu poder. Entretanto, por distorcê-lo e por dedicá-lo ao mal, entre aspas, também faz com que seja irreal. Não podes servir a dois senhores que te pedem coisas conflitantes. O que usas na fantasia, negas à verdade. Por outro lado, o que dás à verdade, para que ela o use para ti, está a salvo da fantasia. Então, o que ele quer dizer aqui? Que fantasias e verdade não se comunicam, não se coexistem juntas. Então, aquilo que nós sonhamos não pode ser verdadeiro, pois na realidade não há condição de abrigar sonhos. Entende isso? E ele diz o seguinte, que nós utilizamos deste poder para isso. Essa estranha posição, em certo sentido, reconhece o teu poder. Entretanto, por distorcê-lo e por dedicá-lo ao mal, também faz com que seja irreal. E, dentro disso, vemos que tudo aquilo que temos como realidade não é real. É somente real para o sonhador do sonho, para aquele que utiliza esse poder para dar realidade às suas próprias ilusões. E quando afirmas que tem que haver uma ordem de dificuldade em milagres, tudo o que queres dizer é que há certas coisas que queres manter longe da verdade. Acreditas que a verdade não pode lidar com elas, porque queres mantê-las à parte da verdade. Muito simplesmente, a tua falta de fé no poder que cura toda a dor surge no teu desejo de reter alguns aspectos da realidade para as fantasias. Se apenas reconhecesses o que isso faz com a tua apreciação do todo. O que reservas para ti mesmo, tiras daquele que quer liberar-te. A não ser que o devolvas, é inevitável que a tua
perspectiva da realidade seja deformada e incorreta. Então, o que quer dizer este parágrafo 3? Que ele diz que não há ordem de dificuldades em milagres. O que quer dizer isso? Não importa a grandeza que você possa atribuir àquilo que você entenda que é milagre, seja um grande milagre ou um pequeno, tudo está dentro do mesmo nível, pois tudo é possível. Mas por nós querermos guardar, manter as nossas fantasias, as nossas ilusões, por não querermos abdicar delas, por mínimas que sejam, elas nos tiram da própria realidade. Enquanto quisermos manter o que seja em nossas fantasias mentais, a realidade não será vivida por nós. E que é essa condição de não manter essas fantasias? Ela é muito simples. Mesmo que você esteja vivendo-as, saiba que todas elas são fantasias, que você as imagina em sua mente e as deseja. Isso faz com que elas perdem a força da realidade que você as dá. Entende isso? E quando isso é percebido, elas começam a deixar de ter importância, a deixar de ser desejadas. E nisso está a nossa liberação, para vivermos aquilo que é real. E o que é real? É aquilo que nós não imaginamos e não podemos imaginar. Que é a paz de Deus, que é o amor, que é extensivo a todos, que não podem ser vividos em nossas fantasias de dor e sofrimento, que são os seus resultados que colhemos em nossa vida. Enquanto quiseres que isso seja assim, a ilusão de uma ordem de dificuldades em milagres permanecerá contigo, pois estabeleceste essa ordem na realidade, dando um pouco desta realidade a um professor e um pouco a outro. O que seria um professor e outro? O professor real é o Espírito Santo e o outro é o ego. E assim aprendes a lidar com uma parte da verdade de uma maneira e com a outra parte de outra. Fragmentar a verdade é destruí-la,
tornando-a sem significado. Ordens de realidade constituem uma perspectiva sem compreensão, um quadro de referência para a realidade, a qual ela não pode ser realmente comparada de forma alguma. Então, quando nós estamos tentando, vamos dizer, seguir a dois professores diferentes, a realidade e a verdade é totalmente destruída, é totalmente fragmentada. Por isso, o curso é intransigente. Ou você está na ilusão ou você está na realidade. Depende de qual professor você está seguindo. E os dois, mais uma vez, não coexistem. Por isso que diz, não há como servir a dois senhores que pregam, que vivem coisas totalmente distintas uma das outras. Pensas que podes trazer verdade a fantasias e aprender o que a verdade significa a partir da perspectiva das ilusões? Nós não podemos trazer fantasias à verdade. Por quê? A verdade não tem significado na ilusão. O quadro de referência para o seu significado tem que ser ela mesma, porque nada pode contrapor a verdade. Quando tentas trazer a verdade às ilusões, estás tentando fazer com que as ilusões sejam reais e está tentando mantê-las, justificando a tua crença nelas. E este é o nosso engano, e este é o nosso sonho, que o interpretamos como se realidade fosse. Mas dar ilusões à verdade é permitir à verdade ensinar que as ilusões são irreais e assim permitir que escape delas. Era exatamente aquilo que nós estávamos mencionando. Quando percebemos que estamos vivendo ilusões, que elas não são verdades e que são simplesmente crenças às quais nós damos o poder para que elas possam ser verdades, mas só para nós, dentro do nosso conceito individual e egóico, aí elas parecem ser reais. Mas no momento, no exato momento em que as vemos como ilusões, elas deixam de ter poder de nos dominar em nossas crenças. Entende isso? Isso é trazer as ilusões à verdade. Ou, em outras palavras, trazer luz às sombras. E neste momento, as sombras são desfeitas. O mesmo se dá aqui, quando as ilusões são trazidas à verdade. Elas não podem coexistir dentro da verdade, como as sombras não podem existir na luz. Não reserves nenhuma ideia separada da verdade ou estabeleces ordem
de realidade que necessariamente te aprisionam. Não há ordem na realidade, porque tudo nela é verdadeiro. Então, dentro da realidade não há conflito, não há oposição, não há dúvida, não há questionamento, pois tudo nela é verdadeiro. Por isso, na verdade, a paz e amor, que são o nosso estado natural e verdadeiro, aonde não é possível as nossas ilusões de separação, de conflito, de dor, de sofrimento, às quais nós damos realidade. Entende isso? E ver isso como ilusão desfaz esse poder em nós, dentro da nossa mente. Pois não tem um sonhador dando realidade a essas ilusões. Que estejas voluntariamente disposto, então, a dar tudo o que retivestes fora da verdade àquele que conhece a verdade e em quem tudo é trazido à verdade. Quem conhece a verdade? Somos nós mesmos, dentro daquele que conhece a verdade que habita em nossa mente, que é o Espírito Santo, como aqui é denominado, como pode ser denominado de outras formas, eu superior, e assim tem várias denominações. A salvação da separação tem que ser completa, ou não será de forma alguma. Não te preocupes com nada, exceto com a tua disponibilidade para ter isso realizado. Ele o realizará, não tu. Nós, dentro do ego, só podemos criar ilusões. O espírito em nós é que nos tira dessas ilusões que o sonhador as criou como se fosse realidade. Mas não te esqueça disso. Quando te perturbas e perdes a paz da tua mente, porque um outro está tentando resolver os seus problemas através da fantasia, estás recusando-te a perdoar a ti mesmo por essa mesma tentativa. E estás mantendo ambos afastados da verdade e da salvação. À medida que o perdoas, devolves à verdade o que estava sendo negado por ambos, e verás o perdão onde o tiveres dado. E aqui ele finaliza dizendo: mas não te esqueça disso. Quando te perturbas e perdes a paz da tua mente, porque o outro está tentando resolver os seus problemas através da fantasia. Estás recusando-te a perdoar a ti mesmo por essa mesma tentativa. Isso é a insistência do ego no erro, achando que ele sempre está com a razão e não quer abdicar
da sua falsa sabedoria, da sua experiência, até que ele venha a descobrir, pelos resultados que está colhendo, que aquilo ali não condiz com o que é real, pois ele procurava a paz e encontra conflito, procura o amor e encontra o medo e o egoísmo. E quando isso é percebido, ele se auto-perdoa e é devolvido à verdade daquilo que todos nós somos. Esta é a função do reconhecimento daquilo que não é real, pelo perdão dado às ilusões que até então estamos vivendo. E aí somos liberados dessas ilusões para viver o mundo tal qual ele é, o mundo real, enquanto aqui permanecemos nesses trajes mentais, emocionais e corpóreos. E aqui terminamos esta primeira sessão, trazendo as fantasias da verdade, do capítulo 17, o perdão e o relacionamento santo. Em próximo vídeo, estaremos entrando na sessão 2, o mundo perdoado. E agradeço a todos que puderam assistir esse vídeo até este momento. E se houver sintonia com o conteúdo que aqui foi transmitido, pedimos àqueles que estão sintonizados com este conteúdo que possam compartilhá-lo ou fazer algum comentário que será bem-vindo e poderá acrescentar algo mais àquilo que foi dito aqui. Até o próximo vídeo. Gratidão a todos.